segundo Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Hoje, Ezequiel, no capítulo 37, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito Santo e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos os ossos na superfície do vale, e estavam sequíssimos, porosos, quebráveis, frágeis, esboroantes. Então o Senhor me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Eu respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me Deus: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos secos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu próprio osso, a sua continuidade ao seu encaixe. Olhei, e eis que havia agora tendões sobre os ossos, e cresceram as carnes, e estenderam-se peles sobre eles, mas não havia neles o espírito da vida. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, ó filho do homem, e dize-lhe ao Espírito que tem que habitar a este corpo refeito, porém ainda sem a vida no Espírito. Assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel no exílio, toda a casa de Israel esmagada, toda a casa de Israel levada para a Babilônia, toda a casa de Israel com os seus jovens mortos e os seus velhos quebrados e as suas mulheres estupradas e as suas crianças feitas órfãs. Esse é o vale de ossos secos. É acerca disso que eu estou falando. Então, entende isto. Eis que eles dizem hoje: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todos terminados, aqui exilados em Babilônia, sem chance de voltar para a nossa vida, para a nossa terra, sobrevivendo por um fio ou nem um fio, porque na nossa mente o que restou nem mais esperança é. Portanto, filho do homem, profetiza a esse povo que se tornou um vale de ossos secos, de ossos porosos e sem vida,
e que ainda que se reconstitua sobre ele corpos, continuarão, entretanto, mortos, a menos que o Espírito neles entre. Portanto, dize-lhes: assim diz Deus o Senhor: eis que abrirei as vossas sepulturas, onde fostes sepultados, na vossa desesperança, na vossa depressão, na vossa agonia, na vossa angústia, e vos farei sair delas, sair ressuscitados, povo meu, e vos trarei de novo à vossa terra, e sabereis então que eu sou o Senhor, que eu digo a última palavra. Quando eu abrir as vossas sepulturas, quando eu abrir essas existências seladas pela desesperança e pela morte, e vos fizer sair delas, ó povo meu, porei em vós o meu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito da vida, o Espírito da ressurreição, e vivereis, e vos estabelecerei de novo como povo. Então, nesse dia, sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, porque a minha palavra não volta jamais para mim vazia. Isso foi dito ao povo de Israel quando eles foram levados em cativeiro para a Babilônia, no 6º século antes de Cristo, e permaneceram lá 70 anos. Antes de irem, a cidade foi totalmente destruída, o templo que eles idolatravam, o templo construído por Salomão, o templo de Salomão, se tornou um grande objeto de culto da religião. Era o lugar onde eles diziam: Deus mora aqui, Deus opera aqui, Deus fala aqui, cometendo aquela idolatria de prédios, de edifícios, atribuindo morada feita por mãos humanas a Deus. E pecaram tanto, e foram tão idólatras, e se tornaram tão hipócritas, e acreditaram tanto que bastava acreditar que Deus existia e que morava naquela casa, e que isso dava a eles toda a supremacia para fazerem o que quisessem, para poderem o que pudessem, para transformarem seus desejos em caprichos, para adulterarem crendo que um sacrifício de animais cobriria os seus pecados, de modo que sacrificavam muito porque pecavam demais. E achavam que a frequência àquele templo já lhes dava um status diferenciado diante de Deus em relação ao mundo todo. Assim estavam eles, enquanto tinham cada vez mais as suas relativizações em relação a quem Deus dizia ser. Começaram a reinventar Deus para eles mesmos, a construir moveres, doutrinas, teologias, invenções humanas, a criarem mandamentinhos paralelos para se distraírem com exterioridades ao invés de converterem seus próprios corações. Enquanto isso, Deus falava e falava e falava e falava. E o coração deles ouvia, dizia amém, ou não dizia nada, ia ao templo, sacrificava, mas eram inconversíveis em seus próprios corações. Até que a palavra do Senhor começou a dizer que viria o juízo, que ele usaria Nabucodonosor como uma navalha alugada para fazer cabelo, barba, bigode, para depilá-los todos e para despedi-los de Jerusalém até a Mesopotâmia, até ao Iraque, até a Babilônia, indo nus pelo caminho,
com as suas bundas de fora, as suas mulheres estupradas, os seus jovens castrados, as suas crianças orfanadas. Mas eles achavam que não, que o templo os defendia, que os dízimos e as ofertas os protegeriam, que os sacrifícios fariam remissão por seus pecados. E o Senhor dizia: essas coisas não têm nenhum valor ou significado para mim. Mas o coração deles não acreditava. Até que Nabucodonosor chegou. Até que o cerco se formou. Até que a cidade caiu. Até que a profecia se cumpriu. E até que eles se acordassem no meio daquele pesadelo, vendo os detalhes profetizados se cumprindo de maneira implacavelmente verdadeira. E foram para o cativeiro. E choraram as suas agonias e sofreram as suas depressões e se sepultaram em sepulturas de desesperança. Perderam tudo. Não lhes restou nada. Nem fiapos de esperança ficaram. Toda a fé morreu. O que restou foi apenas um vale de ossos secos, porosos, facilmente transformados em poeira, que não podiam nem ser tocados, que se desmanchavam na areia da terra, no deserto de Babilônia. Lá estavam eles, quando Ezequiel, exilado com eles, diz que foi levado pelo Espírito Santo e foi colocado no meio daquilo. Ele entende a sua presença no meio dos exilados como um trabalho do Espírito Santo, como Deus o levando para o meio da catástrofe, da calamidade, para aqueles que não tinham mais esperança, que estavam sepultados por causa da sua própria maldade, por causa da sua recalcitrância, por causa da sua dureza de coração, por causa do seu coração inconverso. Ezequiel diz: a mão do Senhor me levou e me deixou, me jogou no meio daquele vale de ossos secos. Como frequentemente acontece, Deus mesmo põe aqueles que ainda estão vivos e que têm palavra de Deus na mente e no coração, e os coloca no meio da terra da desilusão e obriga-os a andarem no meio da calamidade, para verem a dor, a angústia, o desespero, a perdição, a sepultura existencial dessas criaturas. E então surge essa palavra de Deus: Ezequiel, acaso poderão reviver esses ossos secos? A gente olha para o que está acontecendo entre nós e o cenário é idêntico. Não de um cativeiro físico, geográfico ou geopolítico, sendo levados para uma outra terra, mas é um cativeiro espiritual, mental, psicológico. Andando por aí, eu vou ouvindo as pessoas me dizerem do estado delas, de como elas ficaram. Elas vão ao templo, elas têm religião, elas dão dízimos como se fossem sacrifícios, elas compram perdão, elas compram indulgência, elas compram prosperidade, elas fazem tudo o que fazem como você sabe que é feito. Mas continuam na terra do nada, no vale do coisa alguma, na angústia de não serem nada a não ser pessoas tomadas pelo vazio da morte e da depressão. E a pergunta de Deus então é a pergunta de Deus agora: Caio, acaso poderão reviver estes ossos secos? E eu respondi ao Senhor:
Senhor Deus, Tu o sabes. Não existe poder humano para mudar esse quadro. Não existe força humana que realize isto. O coração deles está entorpecido, duro. Tomaram uma overdose de religião cínica, tão profunda, que eles não se deixam sequer tocar. Eles têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm coração, mas nada sentem. Estão mortos e não percebem. Se transformaram num vale de ossos secos e não realizaram isto até hoje. Senhor Deus, no entanto, não sou eu quem dirá o que poderá acontecer. Senhor Deus, Tu o sabes. E o Senhor me disse, profetiza, prega esses ossos secos. Olha para eles e fala a palavra de Deus com autoridade no meu espírito. Fala com os ossos secos e diz, ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Ouçam-na agora. O Senhor diz, eu farei o Espírito entrar em vós e subitamente vivereis. E haverá um processo que já começou. Eu vou botar tendões, vou amarrar os ossos, cada osso encontrando-se com o seu osso, e farei crescer carnes, e estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e então sabereis que eu sou Deus, que eu sou o Senhor, quando eu vos levantar do vale do nada, do vale da morte, do vale da agonia, do vale da poeira, do vale dos ossos porosos. E então eu profetizei, e profetizei, conforme me tem sido ordenado, tenho profetizado, e enquanto no processo eu profetizava, comecei de longe a ouvir ruídos, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntava cada osso ao seu osso, ruídos, só ruídos. Mas quando eu olhei, estavam surgindo os tendões sobre eles, estavam crescendo carnes sobre eles, estendendo-se peles, estavam ganhando rosto, forma, mas não havia neles ainda a vida, o Espírito da vida, o Espírito da ressurreição. E então o Senhor me disse, profetiza o Espírito da vida. Pede ao Espírito da vida que venha sobre eles, que sopre sobre eles, nos quatro cantos da terra. A tua voz está sendo ouvida nos céus por principados, potestades e poderes. Dize, portanto, assim diz o Senhor, venha, ó Espírito, e assopra sobre os ossos secos, sobre esses mortos para que vivam. E eu profetizei, conforme o Senhor me ordenara, e o Espírito começou a entrar neles. E eles começaram a se colocar em pé, um aqui, outro ali, outro acolá, até que de repente eu olhei e já havia um exército sobremodo numeroso de gente que tinha se erguido do nada, da poeira, da angústia, da sepultura, da desesperança. Sim, esses mesmos que diziam, pereceu a nossa esperança, fomos exterminados, nossa fé não deu em nada, aquilo no que criam terminou como terminou, na terra do cativeiro, da escravidão, da agonia, da morte, da separação, da desconstrução, da desconjunção, do desencontro.
Mas eis que o Senhor Deus me disse: não ficará assim. Eu vou abrir sepulturas. Eu vou tirar esses milhões de deprimidos, angustiados, agoniados, infelizes. Vou tirá-los das sepulturas nas quais a sua hipocrisia, a sua mentira, sua idolatria, sua presunção, sua arrogância, sua soberba, seu triunfalismo os sepultou, enquanto eu os advertia que se quebrantassem e eles não me ouviam, até o dia em que a casa caiu. O templo mesmo os matou, a religião os engoliu. Mas eu abrirei essas sepulturas e farei milhões saírem delas e os trarei de volta à vida. E então eles vão me conhecer, não no templo, não com sacrifícios que eu não peço, não com orações construídas pela sua própria presunção. Eu os trarei de volta à verdadeira vida, ao espírito da ressurreição. Eles serão habitados pelo meu espírito, pelo espírito da alegria, da esperança, da fé, pelo espírito da eternidade. Serão habitados pelo espírito do meu conhecimento e então viverão. E eu os estabelecerei não no espírito da presunção, mas do quebrantamento de quem sabe que sem Deus não há vida. Esta é a palavra do Senhor. Foi a palavra do Senhor na boca de Ezequiel para o povo de Israel no quinto século, sexto século, antes de Jesus vir ao mundo. E de lá eles foram tirados de súbito por um édito de Ciro, o persa, que os ordenou e disse que estavam livres para voltarem para casa e reconstruírem suas vidas. Hoje essa mesma palavra se repete aqui. E eu a digo com a convicção de Ezequiel, com a intrepidez dele, de quem ouviu a voz de Deus e creu, de quem profetiza a palavra da vida, de quem profetiza que haverá, porque já se ouve um ruído, já há um barulho de ossos se juntando com ossos, já há muitos começando a ouvir que tem algo soprando. E eu digo, Senhor Deus, tu sabes. Não há no meu coração nenhuma presunção. A minha profecia é apenas a respeito da palavra que tu pões na minha boca, na palavra eterna. Não há nenhuma invenção minha, porque eu com a minha própria mente jamais conseguiria crer no milagre de tirar esses seres da sepultura e de fazer com que esses ossos secos se transformassem num exército do Deus vivo. Mas, Senhor Deus, tu podes. Tu sabes. A minha convicção está em ti. E eu peço que tu realizes a tua palavra conforme tu a tens posto na nossa boca e a temos proclamado com intrepidez daqueles que são testemunha da ressurreição dos mortos. Eu sei que assim acontece agora. Está acontecendo com milhares, com milhões de pessoas sendo ajuntadas, aqueles que estavam desconjuntados, quebrados, partidos, cuja esperança morreu e que estavam sepultados nas suas desilusões, nas suas frustrações, resultado dos seus enganos assumidos e da sua perseverança no erro. Apesar da tua palavra, Senhor Deus, tu sabes. E eu sei que nunca uma palavra saiu da tua boca e voltou vazia para ti.
Por isso eu te peço que tu a cumpras, para que todos saibam que tu és o Senhor, e para que temam e tremam e se quebrantem e andem no espírito da vida, da ressurreição, no espírito da graça, não no espírito da morte, da presunção, do legalismo, da arrogância, da mentira, das superficialidades, das plasticidades, dos mascaramentos, do faz de conta. Senhor Deus, só tu podes fazer isso e tu o sabes. Esta é a minha oração, eu oro o que tu me mandaste orar, eu estou dizendo o que tu me mandaste dizer, e eu estou crendo no que tu nos mandastes crer, e eu creio que tu abrirás esses milhões de sepultados e de sepulturas, e os tirarás das covas das suas amarguras, dos seus cinismos, da morte da fé, da falência da esperança. Tu os tirarás desse embalsamamento religioso no qual eles ficaram. Tu quebrarás e rasgarás as mortalhas, e tu ajuntarás os ossos, tu os porás pelo Espírito da vida em pé, para viverem ainda nesta geração, para viverem ainda neste tempo o testemunho do teu poder e da tua ressurreição. Caiam os templos, derrubem-se as muralhas, destruam-se as sepulturas, e dos escombros desse engano surja o povo que tu ressuscitaste da morte para a vida, em nome de Jesus. Amém.